Boa noite, turma. Na aula de hoje, a gente vai ver sobre medidas de dispersão, tá? Então, o que são essas medidas de dispersão? As medidas de dispersão servem para indicar a variabilidade de dados em estudo. São parâmetros que podem indicar se um determinado conjunto de dados é homogêneo ou heterogêneo. O que seriam esses conjuntos de dados homogêneo ou heterogêneo? Dados homogêneos quer dizer que eles são parecidos, a gente pode usar até a raiz da palavra, são dados parecidos, próximos. Heterogêneos são dados muito diferentes, muito com uma variação muito grande, muito discrepantes. Ou seja, se você pegar uma média de idade de alunos, por exemplo, se você pegar alunos da quarta série, você vai ter uma média homogênea, porque aqueles alunos têm todas idades aproximadas. Se você pegar um outro grupo de alunos do terceiro ano do ensino médio, você também vai ter uma base de dados homogênea, porque são alunos com idades aproximadas. Se você juntar esses dois grupos, alunos de quarta série e alunos do terceiro ano de ensino médio, em um grupo só, você vai ter um grupo heterogêneo, porque são idades muito discrepantes, tem uma diferença de idade muito grande entre esses membros do grupo. Se eu tirar uma média desse grupo de alunos de quarta série, de alunos do terceiro ano do ensino médio, eu vou ter uma média muito alta para os alunos da quarta série e muito baixa para os alunos do terceiro ano, porque eles vão estar bastante longe dessa média. Então, essa é a diferença entre dados homogêneos e dados heterogêneos, tá? Então, vamos começar pela medida de dispersão da amplitude máxima. O que é essa amplitude máxima? Ela é muito simples. A amplitude máxima ou total é a diferença entre o maior valor e o menor valor de um conjunto de dados. O que seria isso? Vamos pegar esse exemplo? Considere como exemplo as informações quanto ao consumo máximo de água de uma residência durante um ano e o número dos metros cúbicos são. Minha amplitude máxima vai ser dada basicamente pela forma: amplitude máxima é igual a Xmax, que é o maior valor do conjunto de dados, menos X mínimo, que é o menor valor do meu conjunto de dados. Então, minha amplitude máxima, eu vou simplesmente pegar o maior número do conjunto de dados. Olhando aqui nesse meu conjunto de dados, é o número 26. E o meu menor número do conjunto de dados, que é o número 17. Eles estão grifados aqui na planilha justamente por isso, na tabela. Então, minha amplitude máxima vai ser 9. Então, dentro desse conjunto de dados, aqui eu tenho do menor para maior uma diferença de 9, no caso a gente está falando de metros cúbicos, né? 9 metros cúbicos de água. É a diferença do meu menor para o meu maior valor, é a minha amplitude máxima. Só que avaliar a dispersão dos dados com amplitude máxima é arriscado, pois trata de uma medida que tende a apresentar grande estabilidade. Por exemplo, se eu for usar o exemplo dos alunos da quarta série, da idade dos alunos da quarta série com a idade dos alunos do terceiro ano, minha amplitude máxima vai ser alta e ela não vai me dizer nada. Basicamente, que meus dados estão entre esse e aquele valor, mas ele não vai me dizer quanto esses dados estão variando. Se é uma variação muito grande, ele não vai me fornecer informações muito amplas em relação àqueles meus dados. Então, para isso, há outras medidas de dispersão. Uma delas, que é a que a gente vai ver agora, é o desvio padrão. Então, o que é esse desvio padrão? Essa informação provavelmente não está no livro, eu trouxe outras fontes para enriquecer o conteúdo. Então, o desvio padrão é a medida que expressa o grau de dispersão de um conjunto de dados, ou seja, indica o quanto um conjunto de dados é uniforme, o quanto ele é homogêneo ou o quanto ele é heterogêneo. Sim, um desvio padrão grande significa que os valores amostrais estão bem distribuídos em torno da média, ou seja, tem uma média aqui e os valores estão distantes, eles ocupam vários pontos de distribuição longe da média, tá? Enquanto um desvio padrão pequeno indica que eles estão condensados próximo à média, o que quer dizer que eu tenho o ponto da média e os meus dados estão ali todos próximos a ela, não tem uma dispersão muito grande. Em poucas palavras, quanto menor o desvio padrão, mais homogênea é a amostra. Então, quanto maior o oposto, mais heterogênea é a amostra. Um desvio padrão grande quer dizer uma amostra heterogênea. Um desvio padrão pequeno quer dizer uma amostra homogênea. Então, a fórmula do desvio padrão é essa aqui.
onde tem desvio padrão é igual a raiz quadrada da média do valor do conjunto de dados diminuído pela média ao quadrado, dividido pela quantidade de dados, tá? O desvio padrão ele tem uma particularidade. Quando você vai calcular a população e a amostra, são cálculos diferentes. Esse primeiro aqui que eu vou demonstrar é o cálculo da população. Para a amostra, é um cálculo um pouco diferente, pouca coisa a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, para calcular o desvio padrão de uma população, eu uso essa fórmula aqui, dividido por N, pela quantidade de dados. Então, a gente vê a fórmula aqui, se confunde um pouco a cabeça, vamos ver o que isso quer dizer. Como calcular isso, como calcular esse desvio padrão. Vamos pegar o exemplo da última aula para a gente fazer esse cálculo. Como exemplo, considere as informações a respeito de uma altura, de 18 alunos. Então, eu tenho aqui minhas 18 informações, minhas 18 alturas. Na última aula, a gente viu que a média dessa tabela aqui, desse conjunto de dados, é 168,0556. Tá? E o meu N é a quantidade de informações, eu tenho 18 alunos, meu N é igual a 18. Vou jogar na fórmula. Então, a fórmula é raiz quadrada. Essa raiz era para estar abarcando as duas linhas, mas eu não consegui colocar. Mas vai ficar mais claro mais para frente. Vamos manter. Então, o meu cálculo, essa expressão aqui, ela vai ser representada da seguinte forma. Então, o meu número da tabela, o meu x, menos a média elevada ao quadrado. Só que eu vou fazer esse cálculo aqui para cada uma dessas informações da tabela. 178, 165, 168, 169, eu vou diminuir eles da média e elevar ao quadrado em todos os campos. Então, aqui, eu coloquei só os que couberam na linha, para não ficar um cálculo muito extenso, tá? Então, o x, voltando na fórmula, xi menos a média elevado ao quadrado. Xi é o meu número da tabela, menos a média é 168,0556 ao quadrado, mais, vou pegar meu segundo número, 165, menos a média elevado ao quadrado, mais o meu próximo número é 168, menos a média elevado ao quadrado. Depois, vou seguir 169, menos a média elevada ao quadrado, e assim até eu colocar todos os 18 números do conjunto, tá? Aí eu vou dividir todas as informações, essa soma, por 18, que é o meu N. Então, resolvendo a questão, lembrando que os números que aparecem entre os parênteses, eles devem ser resolvidos primeiro. Então, o que eu vou resolver primeiro? O xi menos a média. Então, 178, 165, 168, 169, assim sucessivamente, menos a média. Depois que eu vou levar ao quadrado. Então, seguindo aqui, 9,9444 ao quadrado, que é 178 menos 168, mais o resultado de 165 menos 168,556 ao quadrado, vai dar um número negativo. Não tem problema. Então, é menos 3,0556. 168 menos 168,0556. Então, é menos 0,05556. E assim sucessivamente. Esse número aqui não tem problema ser negativo, porque quando eu elevar ele ao quadrado, ele vai se tornar um número positivo, tá? É exatamente por isso que a gente usa de elevar ao quadrado em desvio padrão, para que as informações não sejam negativas, tá? Tirei o ao quadrado da minha equação, eu vou ter o resultado. Então, 9,944 ao quadrado é 98,89. Menos 3,0556 ao quadrado é 9,34. Eu usei só duas casas para ficar mais fácil de expressar os dados. Mas no cálculo ele está com todas as dízimas. Então, 0,0556 ao quadrado. Com duas casas decimais, vai a 0,0000. E assim sucessivamente. Aqui, ó, eu vou fazer para todas as 18 informações, dividido por 18. Então, como resultado, eu tenho a raiz quadrada de 716,94 dividido por 18. Então, eu vou ter a raiz de 39,83. Então, meu desvio padrão vai ser 6,31.
Esse é o cálculo para fazer o desvio padrão. Então, eu tenho aqui, e sim, desvio padrão da população. Encontrei 6,31 é meu desvio padrão. Como a gente vai saber se esse desvio ele é muito, muito grande ou muito pequeno? Então, não há uma tabela padrão para avaliar a dispersão com base no coeficiente de variação. Entretanto, o indicativo de grande variabilidade dos dados se revela quando o desvio padrão é maior que a média. Então, minha média é 168,0556. Meu desvio padrão foi 6,31. Então, o que eu posso considerar? Ele está muito distante da média e muito inferior à média. Então, posso considerar que eu tive um desvio padrão pequeno. Tá? Ele está muito distante da média e meu desvio padrão foi pequeno. Isso quer dizer o quê? Que essa minha amostra de dados, ela possui pouca variabilidade. Então, ela é uma amostra homogênea. Ela não é uma amostra heterogênea porque meu desvio padrão foi pequeno. Tá? Então, eu tenho aqui uma amostra homogênea de dados. E eu descobri que ela é homogênea porque meu desvio padrão é baixo em relação à média. Tá? Agora, a gente vai ver o cálculo do desvio padrão de uma amostra. Ele é realizado pela seguinte expressão. Em relação ao desvio padrão da amostra, o cálculo em si ele vai divergir em um único ponto. Aqui, ao invés de dividido por n, vai dividir por n menos 1. Então, no caso do cálculo anterior, ao invés de dividir por 18, eu dividiria por 17, 18, que seria 18 menos 1. Muda-se as expressões, mudam os termos. O desvio padrão da amostra ele é representado por S, a média é representada por x barra, a quantidade de dados é representada por n minúsculo. Então, muda-se a representação dos termos, né, dos termos do cálculo, mas a única diferença que tem entre o desvio padrão da população para o desvio padrão da amostra é que utiliza-se n-1. Como é muito raro usar a informação da população, porque não se possui todos os conjuntos de dados, usa-se habitualmente o cálculo da amostra, né? Porque é muito raro você ter informação de toda a população de determinada situação. Então, gravem esse cálculo aqui, porque provavelmente é o que vocês vão usar mais, que é o desvio padrão de uma amostra, tá? Mas é a única diferença. Um é n, o outro é n menos 1, que é o divisor, o coeficiente. Nossa próxima medida de dispersão é a variância. A variância ela difere pouco do desvio padrão, na verdade. Variância, dado um conjunto de dados, a variância é uma medida de dispersão que mostra o quão distante cada valor desse conjunto está do valor central. Quanto menor é a variância, mais próximos os valores estarão da média, e quanto maior ela é, mais os valores estarão distantes da média. Então, eles têm o mesmo objetivo. Qual a diferença? O cálculo da variância de uma população é realizado pela seguinte expressão. Qualquer semelhança com o desvio padrão não é mera coincidência. A diferença da variância para o desvio padrão é que o desvio padrão ele tira a raiz quadrada dessa expressão aqui. A variância não, ela vai usar a fórmula sem a raiz quadrada, porque ela vai estar aqui em desvio padrão ao quadrado, ela vai ser a representação. Então, a variância, que é representada por desvio padrão ao quadrado, é o mesmo cálculo que muda aqui. A variância não tira a raiz quadrada da expressão. Ele não tira a raiz quadrada, mas ele usa as mesmas estratégias. Eleva ao quadrado para não ter valor negativo, nem nada. Mas o cálculo só muda aqui. Ao final do cálculo do desvio padrão, você tira a raiz quadrada do valor da fração encontrada. Na variância, você não vai tirar a raiz quadrada de nada. Tá? Vamos ao mesmo exemplo para a gente fazer o cálculo. Então, vamos pegar a altura desses 18 alunos, a média 168,0556, n é igual a 18, que é a minha quantidade de informações. Então, o cálculo vai ser basicamente o mesmo. Eu vou colocar menos 178, menos a média elevado ao quadrado. Coloquei tudo 178, mas é 165, 168, 169 e assim sucessivamente. Vou resolver o meu cálculo e vou elevar ao quadrado aqui embaixo. Aqui são os meus valores já elevados ao quadrado. Aqui
A minha variância é igual a 716,94 dividido por 38. Então, a minha variância vai ser 39,83, que ainda assim é uma variância pequena. Como a gente sabe que desvio padrão e variância são interligados, se o desvio padrão mostra um conjunto de dados homogêneo, a variância também vai confirmar essa informação. Então, a nossa variância também foi de 39,83, mostra que a gente tem uma variância pequena. Ela está bem longe da média igualmente. A diferença do cálculo da variância da população para o cálculo da variância para a amostra é exatamente a mesma. N vai ser dividido, na verdade o N vai ser deduzido 1. Então, N menos 1, no caso do cálculo anterior, o N era 18, aqui meu N vai ser 17. 18 seria 18 menos 1. No mais, o cálculo é o mesmo. Mudam-se as expressões, mas elas têm o mesmo significado dentro da fórmula, tá? Agora vamos para o coeficiente de variação. O coeficiente de variação, que aqui a gente vai usar o termo CV, é o desvio padrão expresso com uma porcentagem média. Por que ele é expresso em uma porcentagem média? Às vezes, você está comparando informações que estão em uma unidade de medida diferente. Um pode estar em litros, outro pode estar em quilos. Então, quando a gente coloca em porcentagem, essas informações em porcentagem, se torna mais fácil analisar essa variação, porque você colocou tudo em uma unidade de medida só. A gente colocou em percentual, então não vai interferir se é quilo, se é litro, se é decímetro. Se torna irrelevante, porque a gente está olhando tudo por proporção, por porcentagem, tá? O cálculo do coeficiente de variação, ele é muito simples. Então, aqui, ele é realizado pela seguinte expressão. É igual ao coeficiente de variação, é igual ao desvio padrão, dividido pela média, vezes 100, que é basicamente a gente vai transformar ele em um percentual. No exemplo que o autor deu aqui, ele colocou: considere como exemplo as massas corpóreas de um grupo de alunos, ou seja, massa corpórea e o peso. E ele me deu 4 grupos de alunos. Uma amostra aqui, uma amostra 1, amostra 2, amostra 3, amostra 4. Esses aqui são os pesos dos alunos. Na primeira amostra, os conjuntos são diferentes. Mas a média é a mesma. Em todos, a média é 63. Mas como os valores são divergentes dentro da amostra, ele tem desvios diferentes, tá? Então, aqui eu tenho amostras com médias iguais, mas desvios padrões diferentes. Então, como que eu vou calcular esse coeficiente de variação? Vamos pegar essa informação, uma dessas informações aqui de dentro, e já vamos verificar. Na amostra 1, por exemplo, o desvio padrão é 4,69 e a média é 63. No nosso cálculo de coeficiente de variação é desvio padrão dividido pela média amostral vezes 100. Então, aqui, o meu desvio padrão é 4,69, a minha média amostral é 63. Então, 4,69 dividido por 63 vezes 100. 4,69 dividido por 63 é igual a 0,744. Esse valor multiplicado por 100 dá um total de 7,44%. Então, estendendo esse cálculo para todas as amostras, o que eu posso dizer? Que a primeira amostra ele tem um coeficiente de variação de 7,44%. A segunda, como todos os alunos dessa amostra têm o mesmo peso, ela não tem nenhum coeficiente de variação. Ela não varia. É uma amostra que tem tanto desvio padrão quanto coeficiente zero, porque não há variação das informações. A amostra 3 tem um coeficiente de variação de 23,52 e a amostra 4 um coeficiente de variação de 37,02. Então, o que a gente pode constatar? Que dentre essas 4 amostras apresentadas, a que apresenta menos erro é a amostra 2, porque ela não tem nenhuma variação entre os pesos dos alunos. A segunda amostra que tem menos erros é essa aqui, de 7,44. Por quê? Porque
é o segundo menor coeficiente de variação, ou seja, fora a média que não tem nenhum, fora a amostra que não tem nenhuma variação, é a que tem menos variação, tá? A terceira amostra com menos erro é a de 23,52 e a quarta amostra 37,02. Então, quanto ao desvio padrão, quando o desvio padrão é maior que a média, isso faz com que o coeficiente de variação supere 100%. Então, há possibilidade do desvio padrão ele ser maior do que a média. Nesse caso, vai ser um conjunto de dados heterogêneo, né? Porque quanto maior o desvio padrão, quanto mais distante da média, acima da média, mais heterogêneo esse conjunto é, e o coeficiente de variação dele vai superar 100%, uma vez que ele é maior que a média. E entre os pesquisadores que mencionam parâmetros de avaliação de variabilidade para o coeficiente de variação, o autor citou Pimentel Gomes, que se baseia nos valores dessa estatística comumente obtida em experimentos realizados em pesquisa agronômica ou de campo. Então, o que Pimentel Gomes ele quer dizer? Que se o coeficiente de variação for inferior a 10%, ele é baixo. Então, a gente tem uma baixa variação dos dados. Se o coeficiente de variação for maior que 10% e menor que 20%, ele tem uma variabilidade média. Se o meu coeficiente de variação for maior que 20% e menor que 30%, ele tem uma variabilidade alta. E se ele for maior que 30%, ele tem uma variabilidade alta. Usando como exemplo aquela nossa tabelinha, eu posso dizer, aqui ele é menor que 10% e aqui também. Então, eu posso dizer que a minha variabilidade é baixa. Nesse aqui, ele é maior que 20% e menor que 30%. Então, eu posso dizer que a minha variabilidade é alta, né? E nesse último, ele é maior que 30%. Então, a minha variabilidade desse conjunto de dados aqui é muito alta. Tanto que vocês podem ver que tem alunos de 38 quilos e alunos de 90 quilos. Então, eu tenho uma discrepância muito grande entre os valores de massa corporal. Então, como a gente analisa esse coeficiente de variação quando ele está expresso em gráficos? Então, elaborando gráficos de dispersão, pode-se avaliar a variabilidade dos dados em comparação com seus respectivos coeficientes de variação. Os gráficos indicam que, quanto mais os pontos estiverem afastados da média, maior será o desvio padrão, maior o coeficiente de variabilidade e, obviamente, maior a variabilidade dos dados. Então, como eu olho isso dentro dos gráficos aqui? Eu coloquei 4 gráficos de dispersão, um referente a cada amostra, tá? E como a gente lê esses gráficos? Esse traço que está passado aqui é o traço da média, tá? Se vocês lembram, a média era 63. Então, aqui, ó, foi passado um traço onde é a média, o valor de 63. Nessa primeira amostra aqui, que o coeficiente de variação é de 7,44, vocês podem ver que os valores estão sempre ao redor da média. Eles não têm uma variação muito grande. Então, aqui a média é 63, eu tenho 62, 58, 70. Todos os pontinhos estão bem próximos dessa linha aqui que expressa a média. Então, eu posso dizer que minha variabilidade, como a gente já havia visto antes, é baixa. Na amostra 2, não há variabilidade. Por quê? A média é 63 e todos os pontos aqui, todos os pontos estão dentro da média. Todos os pontos são exatamente equivalentes a 63. Então, aqui vocês podem ver que não há variabilidade. Todos os pontos estão exatamente em cima da média. Na minha amostra 3, que tem uma variabilidade alta, você já percebe que, dentre as minhas informações, eu tenho apenas um ponto, das minhas 5 informações, um ponto próximo da média, que é esse 65. Os outros estão bastante dispersos dentro dessa minha curva. Todos estão bastante dispersos e longe da minha média. Então, eles têm uma variabilidade alta e você vê isso dentro do gráfico. O último, a amostra 4, eu não tenho nenhum ponto tão próximo quanto a última, que era alta,
que era uma variabilidade alta, essa muito alta. Eu não tenho nenhum ponto próximo, tão próximo da minha média como nos outros gráficos. Você vê que todos os pontos estão bastante distantes, quase 10 pontos, no caso de quilos, né, quase 10 quilos longe da massa. O que tem menos o que tem uma diferença menor é de 56, que ainda assim são 7 quilos de distância da média de massa corpórea dos alunos. Um outro gráfico que a gente pode olhar é o dot plot. Esse gráfico aqui ele é pouco comum, então talvez vocês tenham um pouco de dificuldade de entender. Mas o que ele está dizendo basicamente? Ele pegou por amostra, cada linha dessa aqui representa uma amostra. Então, amostra 1, amostra 2, amostra 3, amostra 4. E cada pontinho aqui é a variabilidade dos dados dentro desse conjunto. Então, ele pegou o menor valor, né? Como a gente faz gráfico, pega o menor valor e o maior valor e traça uma linha. Como o primeiro ele é muito diverso, o meu conjunto, a minha linha ficou bastante extensa. Mas aqui, minha média é 63. Então, ela está em torno daqui. Vamos colocar que é onde está... que é onde está a segunda informação. Minha média é 63, então ela vai estar mais ou menos nessa altura. Aqui na minha amostra 1, eu vejo que os meus dados eles estão bem próximos, eles estão bem condensadinhos aqui, ó, todos eles bem próximos à média. Minha média está aqui e os meus dados estão bem próximos da minha média. Então, essa aqui, como a gente viu, o coeficiente de variância dele era 7,44. Então, ele está bem próximo. Ele está bem próximo da minha média. A gente vê que a variação desse conjunto de dados aqui, pelo dot plot, é baixa. Nesse aqui, não tem variação nenhuma na amostra 2. Todos são 63, então está tudo em cima, um pontinho em cima do outro. Eles estão todos em cima da média de 63. Não há variação da amostra 2, eles estão todos aqui, condensados. No 3, a média é aqui, você vê que os dados estão bem dispersos. Esse aqui é aquele que tem variabilidade alta, em torno de 23% e alguma coisinha de coeficiente de variabilidade. Então, você vê aqui pelo gráfico que ele está, aqui é a minha média, ele está muito disperso, tanto para cima quanto para baixo. Então, eu tenho um coeficiente de variância muito alto e ele é visível até mesmo no gráfico. E o último, que é a amostra 4, que tem variabilidade muito alta, ele é visível, inclusive, dentro desse conjunto de informações. Minha média está aqui, eu tenho valores muito discrepantes, tanto abaixo da média quanto acima da média. Então, o gráfico deixa isso bem claro para a gente, tá? Então, essa é a forma de ler um dot plot. A gente vai ver mais sobre ele mais para frente também. É um gráfico um pouquinho, que a gente vê pouco, um pouquinho enjoado, mas ele mostra os dados de uma forma bem precisa. Então, agora, pessoal, vou passar a atividade para vocês, já mandei no grupo qual que é. Leiam com bastante atenção, tá? Façam os cálculos com bastante atenção, porque como são cálculos muito extensos, um errinho de vírgula, um errinho de número vai interferir no resultado final, tá? Então, tomem bastante cuidado com a realização dos cálculos. Não vou passar uma atividade muito extensa, é só para vocês treinarem, ver se vocês realmente entenderam o que está sendo realizado, o que foi explicado hoje, tá bom? Então, por hoje é só, tá? Vou estar disponível no WhatsApp das 19 horas às 22h20. Qualquer dúvida, só me chamar, vou estar aqui à disposição, tá? Se quiser, quando vocês realizarem a atividade, me manda para eu esclarecer também, para eu verificar antes de vocês mandarem para a Flávia, tá? E qualquer dúvida, estou aqui, tá bom? Tenham uma ótima noite, espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês em relação ao conteúdo. Eu achei a apostila um pouco fraca em relação a esclarecimento de ideias, e qualquer dúvida que vocês tiverem na realização, durante a realização das atividades, é só me chamar, tá? Uma ótima noite para vocês.